Olá, pessoal. Passando só para esclarecer um pouquinho referente às pontuações de cada disciplina, tá? Cada disciplina precisa de pontuações para que vocês sejam aprovados, tá? Então, aqui estão todas as disciplinas deste semestre para estudo, tá? Essas bolinhas azul significa que essas disciplinas estão abertas já para estudar e com atividades a serem realizadas, tá? E para eu verificar as pontuações, cada disciplina tem essas flechinhas na frente, aqui que eu consigo ver a pontuação que eu já tenho, tá? Então, clica na flechinha, vai em visualizar pontos e aqui eu consigo ver a pontuação geral que eu já tenho, porque conforme vocês forem realizando as atividades, vocês vão ganhando pontos, esses pontos eles vêm para cá, ó, tá? Então aqui essa aluna ela já tem 2.250 pontos, tá? Só que assim, cada disciplina precisa de mais de 6.000 pontos para ser aprovados, tá? Só que não adianta aqui ter 6.000 pontos se aqui você só fez 1.000 pontos na prova, um exemplo. Tem que ter mais de 1.500 pontos para ser aprovado, tá? Então, tem que ir bem na prova e tem que ir bem nas atividades, ok? Então, vamos lá para a disciplina. Eu vou clicar aqui dentro de uma disciplina para vocês entenderem um pouquinho melhor. Quando eu clico na disciplina, vai abrir a disciplina e aqui estão todas as atividades que eu preciso realizar, tá? E conforme eu vou realizando, eu vou ganhando pontos, tá? Então, aqui, ó, estão todas marcadas e elas aparecem todas aqui. De uma forma geral, eu consigo visualizar quais atividades eu já fiz por estar verdinho. Então, fiz a atividade, ela vai ficar verdinha, ó. Tá vendo? Então, tem aqui bastante atividade que não foram realizadas, tá? De uma forma geral, é só deixar tudo marcado que vocês conseguem ver, assim, de uma forma geral, quais ainda falta realizar, tá? Então, para vocês conseguirem se organizar, desmarca tudo e deixa só o que vocês querem ver. Para vocês conseguirem entender o conteúdo, tá? Vocês precisam seguir uma regrinha, que é, primeiro, conteúdo web. Conteúdo web é uma leitura que vocês precisam realizar, tá? Então, aqui, cada disciplina tem 4 aulas. Aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Essas aqui são a leitura de cada aula. Então, eu vou começar um exemplo pela aula 1. Vou me preparar para a aula 1. Então, aqui eu venho, faço a leitura da aula 1, clico em atividade, não é atividade, é uma leitura, tá? Clico aqui, faço a leitura. Terminei de fazer a leitura da aula 1. Agora, eu vou desmarcar e vou ir para a atividade diagnóstica. Atividade diagnóstica eles querem ver se só com a leitura aqui do conteúdo web eu aprendi alguma coisa. Então, eu venho e faço a atividade diagnóstica da aula 1, ó, aula 1, e terminei de fazer essa atividade diagnóstica da aula 1, eu vou para o terceiro passo, que é a minha teleaula, tá? Então, terceira teleaula da aula 1, tá? Assisto os vídeos, terminei de assistir a videoaula, a explicação da professora, eu venho agora e vou fechar a aula 1 com atividade de aprendizagem. Então, eles querem ver se depois que eu fiz a leitura, depois que eu fiz a atividade diagnóstica, assisti a teleaula, eles querem ver se eu realmente aprendi alguma coisa. Então, eu venho e faço a atividade de aprendizagem da aula 1. Cuidado, pessoal, que nunca fica na sequência, tá? Então, a atividade de aprendizagem da aula 1 é essa daqui. Venho, clico em iniciar, vou realizar essa atividade e fecho a aula 1, tá? Terminei, aí eu vou começar a fazer a aula 2. Venho em conteúdo web, que é a primeira, passo da regrinha e vou para a aula 2. Faço a leitura, terminei, vou fazer a diagnóstica da aula 2. Aí, eu estou preparada para a teleaula da aula 2 e depois eu vou para a atividade de aprendizagem, que é para fechar a aula 2 e realizo. Isso vocês vão fazer na aula 3 e na aula 4, ok? Terminou? Ou, quando vocês já tiverem assistido a aula 1, feito a regrinha da aula 2 e a aula 3, vocês já podem realizar as outras atividades, que tem que ter bastante cuidado, tá? Que é conteúdo web e avaliação virtual. Tem que ter muito cuidado com essas atividades, tá? Porque elas têm prazo, vocês não podem perder o prazo, tá? Prazo de vencimento. Então, vamos aqui para o fórum.
O fórum é uma atividade muito simples para fazer, vale 1000 pontos, tá? E tem data, cuidado com a data dessa atividade que é fórum, tá? Terminou de fazer o fórum? Vocês vão realizar a avaliação virtual, tá? Então, faz a avaliação virtual, essa atividade, depois que vocês já tiverem assistido a aula 1, feito a aula 2, entendido o conteúdo da aula 3, aí já dá para fazer essa atividade. Também cuidado para não perder prazo, tá? Que daí, conforme vocês vão assistindo as aulas, vocês já vão entendendo o conteúdo e daí fica preparado aí para fazer a avaliação virtual 1 e 2. A avaliação virtual 2, quando vocês clicam, vai aparecer a 1 e a 2. Cada uma delas vale 1.500 pontos, tá? Cuidado com o prazo, tá? E embaixo também vai aparecer substitutiva 1 e substitutiva 2. Vocês só vão fazer substitutiva 1 e substitutiva 2 se por um acaso vocês perderam o prazo da avaliação virtual 1 ou avaliação virtual 2, ou vocês realizaram essa atividade e tiraram uma pontuação muito baixa, tá? Porque quando vocês fazem essa atividade, na hora já aparece a pontuação e aí vocês vê se vai ser necessário ou não realizar a avaliação substitutiva, ok? Terminou, aí vamos agora para a prova. Então, quando vocês terminarem de assistir, de fazer o estudo das 4 aulas, no finalzinho do mês, tem a prova presencial. Ela está sendo digital esse mês, tá? Mas aqui está escrito presencial, mas é feita pelo portal mesmo, tá? Depois a gente manda um vídeo explicando certinho como acessar essa prova. Essa prova, então, a gente tem que focar na primeira chamada de prova. Aqui tá a data de aplicação desta prova e a quantidade de pontos que ela vale. Ela vale 5.000 pontos, tá? Então, só que é uma prova que vocês têm que ter mais de 1.500 pontos, não pode ter menos, tá? Daí aconteceu, se por acaso aconteceu alguma coisa que neste período não deu para realizar a prova, no outro dia, vocês precisam solicitar a prova de segunda chamada. Vocês não podem deixar de fazer essa prova. Então, não deu para realizar neste período, no outro dia, solicita a prova da segunda chamada. Esta prova tem um custo de R$ 48,00, tá? Então, para solicitar, precisa solicitar pelo seu portal e pagar uma taxa de R$ 48,00. Então, foca na primeira chamada, tá? Não deixa de fazer a primeira chamada para que vocês não precisem solicitar a segunda. Tá, terminou de fazer a prova aqui da primeira chamada, na hora já sai a pontuação também. E vocês verificaram aqui, realizaram a prova e verificaram que a pontuação não foi boa, foi 1.000 pontos, um exemplo? Aí vocês já vão poder ver aqui quando é que vai ser a prova de recuperação para poder recuperar esta nota, ok? Aí, outra coisa aqui eu acho que eu já expliquei todas as atividades. Outra coisa que vocês precisam estar ciente que cada disciplina tem uma leitura para realizar, um livro, tá? Caso vocês queiram ficar mais por dentro do assunto, tem um livro didático e esse livro ele é dividido por aula também, tá? Então, só para mostrar para vocês que vocês têm um livro também e ele é dividido por aula, dividido pela aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4. Tá? Depois vocês abrem e dão uma olhadinha aqui nesse livro, tá? Ele fica aqui, livro didático, ok? Então, conforme vocês forem fazendo as atividades, vão ganhando pontuações, aí vocês terminaram de realizar o estudo dessa disciplina, aí marca tudo, né? E vê se estão todas verdinhas, tá? Tem que estar toda completada, todas verdinho, e verifica também, volta lá e verifica aqui, ó, na flechinha, se já atingiu a pontuação, né, que é mais de 6.000 pontos aqui para aprovação, tá? Desde que tenha tirado mais de 1.500 pontos na prova, ok?